Ao nos depararmos com a profecia registrada no livro de Joel, somos conduzidos a uma jornada fascinante através das visões e revelações que esse texto oferece. Joel, um profeta fiel do Antigo Testamento, foi escolhido por Deus para transmitir mensagens que transcendem o tempo e alcançam os corações de todas as gerações. A profecia de Joel, encontrada no capítulo 2, versículos 28 a 32, é como uma luz brilhante em meio à escuridão do desconhecido. Ela não apenas descreve eventos futuros, mas também lança um olhar penetrante sobre a natureza divina e o relacionamento entre Deus e seu povo. Nesse sentido, a profecia de Joel não é apenas uma previsão do que está por vir, mas também uma revelação do caráter e dos propósitos de Deus para a humanidade. Joel, um profeta comprometido com a palavra e a vontade de Deus, recebeu uma visão que ecoaria através dos séculos, ecoando nas vidas daqueles que buscam a verdade espiritual. Nesse vislumbre divino, Joel foi inspirado pelo Espírito Santo a profetizar sobre um evento transcendental, o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. A visão de Joel não era apenas uma predição distante, mas uma revelação profunda do plano divino para a humanidade. Ao proclamar as palavras do Senhor, ele anunciou: "E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne." Joel 2, 28a. Essas palavras não eram apenas uma promessa vaga, mas uma certeza absoluta do cumprimento da vontade soberana de Deus. O derramamento do Espírito Santo, como previsto por Joel, marcaria o início de uma nova era espiritual, uma era em que a presença e o poder de Deus estariam acessíveis a todos os corações sinceros. Essa promessa transcendia fronteiras e limitações humanas, abrangendo toda a humanidade, independentemente de raça, cultura ou status social. O cumprimento dessa profecia foi testemunhado de maneira gloriosa no dia de Pentecostes, conforme registrado no Novo Testamento. Após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos reunidos em Jerusalém foram revestidos com poder do alto, conforme prometido por Cristo antes de sua partida. O Espírito Santo desceu sobre eles em línguas como de fogo, capacitando-os para a missão que lhes fora confiada: proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse derramamento divino não foi um evento isolado ou restrito a um grupo seleto, mas uma manifestação do amor e da graça de Deus para com toda a humanidade. O Espírito Santo não apenas capacitou os discípulos a pregarem com ousadia e autoridade, mas também capacitou a Igreja nascente a crescer e se fortalecer em meio às adversidades. O impacto do derramamento do Espírito Santo foi profundo e transformador. Os discípulos, que anteriormente estavam temerosos e incertos, tornaram-se testemunhas poderosas do poder de Deus. Suas vidas foram renovadas, seus corações foram inflamados pelo amor de Cristo, e eles se tornaram instrumentos eficazes nas mãos de Deus para proclamar as boas novas da salvação. Além disso, o derramamento do Espírito Santo não se limitou ao período do Pentecostes, mas é uma realidade contínua na vida da Igreja até os dias de hoje. A presença do Espírito Santo é vital para a vivência da fé cristã autêntica e para o testemunho eficaz do Evangelho em um mundo em constante mudança. A visão profética de Joel transcende o tempo e espaço, revelando não apenas eventos futuros, mas também a magnitude e a majestade do plano divino para a humanidade. Ao descrever os sinais nos céus e na terra, Joel nos transporta para uma cena impressionante de colunas de fumaça e uma lua tingida de vermelho, símbolos poderosos da intervenção divina e da iminência do dia do Senhor. O profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: "E farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Joel 2:30-31. Essas palavras não são meramente poéticas ou simbólicas, mas uma representação vívida da ação soberana de Deus na história humana. Os sinais nos céus e na terra são fenômenos cósmicos que transcendem as leis naturais conhecidas. A descrição de colunas de fumaça evoca imagens de destruição e tumulto, enquanto a transformação da lua em sangue
sugere um evento celestial de proporções catastróficas. Esses sinais não devem ser vistos apenas como fenômenos físicos, mas como manifestações do poder e da glória de Deus, anunciando a chegada do dia do Senhor. O dia do Senhor, mencionado por Joel, não se refere a um único evento específico, mas sim a um período de juízo e redenção divinos. É um tempo em que Deus intervém de maneira decisiva na história para julgar o mal, restaurar a justiça e manifestar sua soberania sobre todas as coisas. Esse dia é tanto um momento de temor quanto de esperança, pois representa a consumação dos propósitos divinos para a criação. A transformação do sol em trevas e da lua em sangue são imagens poderosas que ecoam em outras partes das Escrituras, especialmente nos ensinamentos proféticos de Jesus e dos apóstolos. Essas imagens simbólicas são usadas para descrever eventos cósmicos que acompanharão a vinda do Senhor e o julgamento final. Elas não devem ser interpretadas de maneira literalista, mas como representações figurativas do impacto divino sobre a ordem natural e espiritual do mundo. Os sinais nos céus e na terra também têm um significado teológico profundo. Eles apontam para a soberania de Deus sobre a criação e a sua capacidade de usar até mesmo os elementos naturais para comunicar sua mensagem e manifestar sua glória. Esses sinais não são apenas eventos assustadores, mas revelações poderosas do poder e da majestade do Criador. Além disso, os sinais nos céus e na terra também têm uma dimensão simbólica e espiritual. Eles representam a necessidade urgente de arrependimento e retorno a Deus em meio aos desafios e crises que enfrentamos como humanidade. Eles nos lembram da fragilidade da vida humana e da importância de buscarmos uma reconciliação com o nosso Criador enquanto há tempo. Portanto, ao contemplarmos os sinais nos céus e na terra conforme descritos por Joel, somos confrontados com a realidade da intervenção divina na história e a urgência de nos voltarmos para Deus em arrependimento e fé. Em meio aos sinais apocalípticos que descrevem eventos cósmicos e a manifestação do poder divino, emerge uma mensagem de esperança e salvação. Joel proclama com autoridade e clareza: "E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Joel 2:30. Essas palavras não são apenas uma declaração otimista em meio ao caos, mas uma promessa sólida e inabalável da graça e do amor de Deus para com sua criação. A frase "invocar o nome do Senhor" não se limita a uma ação superficial ou ritualística, mas representa um ato profundo de fé e confiança. Invocar o nome do Senhor implica em reconhecer sua soberania, seu poder salvador e sua presença atuante na vida daqueles que o buscam com sinceridade. É um ato de entrega total, de rendição diante da majestade e do amor redentor de Deus. A promessa de salvação proclamada por Joel é universal em seu alcance, abrangendo todos os que clamam pelo nome do Senhor, independentemente de sua origem, status social ou pecados passados. Essa é uma verdade transcendental que corta através das barreiras humanas e das limitações impostas pelo pecado. A salvação está disponível para todos os que respondem ao chamado divino e se voltam para Deus com humildade e fé. A palavra salvação tem um significado profundo e abrangente nas Escrituras. Ela não se limita apenas à libertação do castigo eterno, mas inclui também a restauração da comunhão com Deus, a transformação do caráter humano e a esperança de uma vida plena e significativa em Cristo. A salvação é um ato divino de redenção e renovação que alcança todas as áreas da existência humana. A promessa de salvação em Joel está enraizada na natureza compassiva e misericordiosa de Deus. Ele não deseja a destruição dos pecadores, mas a sua restauração e reconciliação. Essa promessa ressoa ao longo de toda a Escritura, desde os tempos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, revelando o coração amoroso de Deus em oferecer a salvação a todos os que a buscam de todo o coração. A condição para receber essa salvação é simples, mas profunda: invocar o nome do Senhor. Isso implica em reconhecer a necessidade de Deus em nossas vidas, confessar nossos pecados e falhas, e depositar nossa fé e confiança em Cristo como nosso Salvador e Senhor.
É um ato de entrega e submissão voluntária à vontade e ao plano de Deus para nós. É uma âncora de esperança para todos os que enfrentam desafios, dificuldades e incertezas nesta vida. Ela nos lembra que, mesmo em meio aos tempos turbulentos e aos sinais apocalípticos, o amor de Deus continua disponível e acessível a todos os que buscam sua face. É uma promessa que nos encoraja a perseverar na fé, a confiar na fidelidade de Deus e a viver com a certeza da esperança eterna que temos em Cristo. O versículo final da profecia de Joel 2:32 nos conduz a uma profunda reflexão sobre a presença constante e atuante de Deus na vida de seu povo. Ao afirmar que no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel revela não apenas o poder salvador de Deus, mas também sua proximidade e cuidado amoroso para com aqueles que o buscam de todo o coração. A imagem do Monte Sião e de Jerusalém é significativa na tradição bíblica, representando não apenas um local geográfico, mas também o lugar da presença manifesta de Deus entre seu povo. O Monte Sião era considerado o centro espiritual e político de Israel, onde o templo de Deus estava localizado e onde a adoração e a comunhão com Deus eram celebradas. Jerusalém, por sua vez, era a cidade santa, o lugar onde Deus escolheu para estabelecer seu nome e sua presença. Ao mencionar haverá livramento no Monte Sião e em Jerusalém, Joel está apontando para a realidade da proteção divina e do cuidado providencial de Deus para com seu povo. Essa promessa de livramento não é apenas uma garantia de proteção física, mas também uma declaração da presença contínua de Deus no meio daqueles que o invocam e o servem. A expressão, assim como disse o Senhor, enfatiza a fidelidade e a confiabilidade das promessas divinas. Deus é fiel em cumprir o que promete, e sua presença de livramento e proteção é uma realidade tangível para aqueles que confiam nele. Essa certeza da presença de Deus é uma fonte de encorajamento e fortaleza para o povo de Deus em meio às adversidades e desafios da vida. Além disso, Joel destaca que esse livramento e essa presença de Deus serão experimentados entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Isso ressalta a seletividade da graça divina e a importância da resposta humana à chamada de Deus. Aqueles que são chamados pelo Senhor são aqueles que respondem com fé, obediência e devoção, e é entre esses que a presença e o livramento de Deus são plenamente experimentados. A presença de Deus não é algo distante ou abstrato, mas uma realidade viva e transformadora na vida daqueles que o buscam sinceramente. Ela se manifesta de diversas formas, na orientação e direção divinas, na consolação e no conforto em tempos de dificuldade, na comunhão e na intimidade espiritual com o Criador. A presença de Deus é uma fonte de vida, esperança e segurança para seu povo. É importante ressaltar que a presença de Deus não é condicionada por circunstâncias externas, mas é uma realidade constante e inabalável. Mesmo em meio às tribulações, Deus está presente e atuante, sustentando, fortalecendo e guiando seu povo. Essa compreensão da presença de Deus como uma realidade imutável e eterna traz consolo e confiança para os crentes em todas as épocas e situações. A mensagem do livro de Joel transcende os séculos, oferecendo insights profundos e relevantes para aqueles que buscam uma vida de fé e compromisso com Deus nos dias de hoje. Uma das principais lições que podemos extrair da profecia de Joel é a importância da busca pela presença de Deus em nossas vidas. O profeta nos lembra que a presença de Deus não é apenas um conceito teológico abstrato, mas uma realidade viva e transformadora que pode ser experimentada diariamente. Assim como os crentes do passado buscaram a comunhão íntima com Deus, somos desafiados a cultivar uma relação pessoal e profunda com nosso Criador. Essa busca pela presença de Deus não é apenas uma atividade espiritual isolada, mas permeia todas as áreas de nossa vida. Envolve momentos de oração, meditação na palavra de Deus, participação na comunidade de fé e prática dos princípios bíblicos em nossa conduta diária. É um compromisso contínuo de colocar Deus no centro de nossas decisões, relacionamentos e aspirações.
Além disso, a profecia de Joel nos lembra da importância da confiança nas promessas de Deus. Em um mundo marcado pela incerteza e instabilidade, as promessas divinas oferecem um alicerce sólido e seguro para a nossa fé. Assim como o povo de Israel confiou nas promessas de livramento e restauração de Deus, somos chamados a depositar nossa confiança inabalável na fidelidade e na bondade de nosso Pai Celestial. As promessas de Deus são múltiplas e abrangentes, cobrindo áreas como salvação, proteção, provisão, orientação e consolação. Elas são para todos os que creem, independentemente de sua condição ou circunstâncias. A promessa de salvação em Cristo, a promessa do Espírito Santo como nosso consolador e guia, a promessa da presença de Deus conosco em todos os momentos, todas essas são âncoras de esperança e segurança para os crentes hoje. Ao mesmo tempo, a profecia de Joel nos desafia a viver em constante dependência de Deus em nossa jornada de fé. Reconhecemos que, embora busquemos a presença de Deus e confiemos em suas promessas, enfrentaremos desafios, provações e adversidades. No entanto, é nesses momentos que a constante provisão e proteção divina se tornam evidentes. A experiência do povo de Joel nos ensina que Deus é fiel em todas as circunstâncias. Ele nos sustenta em meio às tempestades da vida, nos fortalece nas horas de fraqueza e nos capacita a superar os obstáculos que encontramos. Sua graça é suficiente para cada dia. Sua misericórdia se renova a cada manhã e sua fidelidade é eterna.